Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu gostaria de continuar hoje um assunto que nós começamos da última vez e que é para a nossa meditação, para o nosso crescimento, olhar um pouco o que está acontecendo em nossa volta. E eu gostaria de só lembrar para os irmãos o que está escrito no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 23 até o versículo 22, até o versículo 24, onde está escrito assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, e a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Todas as vezes que nós paramos para pensar um pouco na realidade do mundo em que vivemos, nós percebemos que parece que está tudo envenenado. Está tudo destinado à destruição, ou por doença, ou por morte, tudo. Não apenas os animais, a humanidade toda, os vegetais. Tudo está destinado à própria terra. Você vê aí a questão de terremotos e todas as situações de degeneração da criação de Deus. E nós ficamos pensando, por que isso tudo está acontecendo? A resposta está aqui em Gênesis, no capítulo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao leste do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O que significa? O homem ficou separado. Agora, não apenas de Deus, separado do Éden, foi expulso do jardim. Agora o homem vai começar uma vida com todas as maldições que ele recebe pela desobediência. Nós vemos que agora é um outro lugar. Ele saiu do Éden, ele é expulso do Éden e vai começar uma vida como se ele tivesse sido exportado, como se ele tivesse imigrado. E nós vemos que Deus põe o homem para o leste, porque eles desobedeceram, eles foram expulsos, eles deram uma declaração de independência, nós não queremos mais depender de Deus. A maldição é pronunciada como colheita sobre toda a criação. Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Tudo aquilo que está na terra, homens, animais, vegetais, tudo. Mas Deus não os abandonou. A atitude deles foi uma declaração de independência, como eu disse, mas eles foram criados para depender intimamente de Deus, porque eles foram feitos, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O julgamento vem, mas é o julgamento de um Deus justo, mas misericordioso, que gosta de perdoar. Lá em Romanos 8, versículo 22 a 25, nós lemos o apóstolo Paulo nos dizer que em consequência do pecado de Adão, toda a criação está gemendo e suportando angústias. Toda a criação. Quando nós pensamos criação, pensamos nas montanhas. Não, tudo o que Deus criou. Mas também ele continua dizendo que aqueles que têm as primícias do Espírito, que somos nós, os filhos de Deus, também
estão gemendo no íntimo. Então, a criação toda geme pela maldição do pecado. Mas nós que temos as primícias do Espírito também estamos gemendo. Mas isso significa que há um gemido no coração de todo filho de Deus. Nós estamos sofrendo com tudo que vemos acontecer em nossa volta. Nos perguntamos por quê? Quando que Jesus Cristo vem para arrebatar a sua igreja, como é que pode acontecer isso? Ficamos perplexos diante de tanta coisa. E quando nós vemos o que acontece ao nosso redor, tanta dor, apesar de termos a alegria do Espírito em nós, porque a primícia do Espírito já está em nós, mas nós sofremos, nós choramos, nós gememos. Por enquanto, nós vivemos essas emoções, a alegria da salvação e o gemido pela dor do que nós vemos. Agora, nós vamos ver, o apóstolo Paulo continua nos ensinando em Romanos 8, que há o gemido da criação, o gemido do coração dos filhos de Deus, mas há também o que é mais espantoso e maravilhoso, é o gemido do próprio coração de Deus. Creia, meu irmão, nesse universo caído e sob maldição decorrente do pecado, tem o Deus verdadeiro que geme em amor por nós. A Bíblia diz, no versículo 26, aqui de Romanos 8, também o Espírito nos assiste, semelhantemente o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Você vê o próprio Deus nos levando à presença de Deus, para que o Espírito de dentro de nós esteja gemendo pela nossa intercessão, pelo nosso pedido, pelo nosso clamor. Você fica imaginando o que isso significa? Debaixo do pecado, quando o homem é expulso, começa uma série de gemidos no planeta Terra. A natureza geme, os que têm a primícia do Espírito geme, mas Deus também geme. E eu vou dizer mais uma coisa, a maior expressão do gemido de Deus é a cruz. É o maior símbolo de uma realidade, a realidade do pecado. Se Deus não vem ali para no seu Filho levar a maldição que o pecado nos causou, nós continuaríamos sem esperança, porque é na esperança que nós somos salvos. Sendo o homem e a mulher expulsos do jardim, o sofrimento passa a ser inevitável. Imediatamente, esse sofrimento e essa maldição vem sob a forma de quebra de relacionamento. Primeiro, o homem está separado de Deus pelo pecado. Homem com Deus. Mas por causa disso, o homem acusa a sua mulher. Simplesmente diz para Deus, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, pensa como é que Eva se sentiu ali. A separação, a mulher não se sente mais protegida, a esposa se sente mais vulnerável. Ela é acusada, ela é descoberta, ela é desprotegida. E, em seguida, vem a quebra de relações pacíficas entre homens. Os dois homens, Caim e Abel. Caim mata Abel. Então, nós vemos que a Bíblia diz
que Caim e Abel eram irmãos. Então vai haver uma quebra de relacionamento entre irmãos. Uma das maiores dores decorrentes do pecado é a quebra de relacionamento. E isso eu não falo com quebra de relacionamento de inimigos. Eu falo sobre quebra de relacionamentos entre amigos. Porque a quebra de relacionamentos entre amigos é que dói. Você vê um exemplo no Salmo de Davi, quando Davi diz no Salmo 55, no versículo 12, ele diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, o grande problema, a grande dor do nosso coração tem sido as traições, porque inimigo não trai. Dele você espera sempre o pior, mas é do amigo que você não espera. O amigo está perto de você, ele pode desferir um golpe certeiro. E aí dói, porque atinge direto o seu coração. Existe todo um movimento e todo um envolvimento emocional. Esse é o grande fardo que todos devemos suportar neste mundo caído, aqui do lado leste do Éden. As nossas emoções, os nossos relacionamentos com os mais queridos serão sempre estremecidos aqui do lado leste do Éden. Para onde o homem foi jogado, para onde o homem foi expulso, com todas as maldições decorrentes da sua declaração de independência de Deus. É aqui, meu irmão, onde nós estamos. Nós precisamos ver que se nós temos dificuldade no nosso relacionamento com Deus, a consequência é a dificuldade em todos os outros relacionamentos, porque nós não estamos vivendo no Éden. Toda a descendência de Adão vai sofrer a consequência do primeiro pecado. Deus não nos fez para vivermos separados dele. E no momento em que você cria uma máquina para estar conectada na eletricidade, ela vai funcionar movida pela eletricidade. No momento em que você desconecta, ela não vai funcionar. Ela ainda é uma máquina. Ela ainda tem ali todos os componentes, mas a conexão, aonde ela está conectada, ela só foi feita para um tipo de conexão. Ela só foi fabricada para se mover por um tipo de conexão. Assim foi o homem. Deus criou o homem para ele. Ele diz: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. E no momento em que essa imagem e semelhança de Deus fica deformada, distorcida pelo pecado, então a consequência vem, a dor, o sofrimento, as quebras de relacionamentos, agonias, mas no nosso coração existe uma saudade, existe uma busca, existe uma sede. Deus plantou em nós uma sede por Ele, que nós não sabemos o que é, mas de vez em quando nos encontramos respirando fundo, buscando alguma coisa que não sabemos expressar, saudade de Deus. E Ele vai suprir essa saudade em Cristo. Quando Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele vai enviar esse poço de água viva para nós. Deus nos abençoe.
Continue deixando o Espírito gemer de dentro de você. Se aproxime cada vez mais e vamos meditar sobre a nossa condição e por que vemos tanto sofrimento. Um grande beijo para você. Que Deus nos abençoe. Amém.